Maurício Gurgel está de volta ao plenário da Câmara Municipal de Natal. Com a posse de Sandro Pimentel na Assembleia, Maurício assumiu definitivamente a cadeira de vereador da capital, como representante do PSOL. Ele promete uma fiscalização dura dos contratos da Prefeitura. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, os telespectadores da Band, e agradeço o convite. Me diga uma coisa, porque é que já começa com a faca nos dentes, dizendo que vai fazer fiscalização dura dos contratos da Prefeitura? Na verdade, o principal papel, a principal atribuição, né, de um parlamentar é justamente a fiscalização. Então, nós vamos cumprir esse papel, né? Vamos fiscalizar os contratos públicos, vamos fiscalizar também a prioridade do orçamento, para onde está indo o nosso orçamento municipal. E para isso vamos ter uma assessoria que nos auxilie também, né? Vamos ter um assessor só para olhar todos os dias o diário oficial, vamos fazer os questionamentos. Então, assim, essa parte da fiscalização eu acho que é um papel que tem que ser de todos os parlamentares, né? Então, esse papel nós vamos cumprir, sim, na Câmara Municipal. O que muda, o vereador Maurício Gurgel, de agora, daquele que já exerceu 2 mandatos na Câmara Municipal? Verdade. Eu entrei na Câmara, Diógenes, eu tinha 20 anos de idade. Menino. Eu fui eleito o vereador mais jovem da história de Natal, né? E é claro que depois de uma década, porque justamente 10 anos atrás eu tomava posse como vereador. E muda muito porque você, depois de 8 anos de convívio naquela casa, nós aprendemos. E também uma coisa interessante, depois, eu passei 2 anos agora fora e estou voltando. É muito interessante também. Esse ato aí representa alguma coisa. Né? Depois de você ter passado, você passou 2 anos fora, né, enxergando algumas coisas que você não conseguia enxergar quando estava dentro, e voltando agora. Então, eu creio que Mas agora... o que é que muda? Essa foi a minha pergunta. Experiência, né? A experiência, a sabedoria e os caminhos, sabe, Diógenes? Eu agora vou fazer um mandato ainda mais participativo, ainda mais dialogando com todos os setores, porque eu creio que a construção de um mandato ela tem que ser feita com muito diálogo, né? E para isso nós vamos fazer acontecer esse mandato de forma que a gente possa dar as respostas à população. Então vai ser um mandato de muito diálogo. Hoje eu conversei com o prefeito Álvaro Dias e a gente inclusive mostrou uma entrevista no programa, ele falando sobre a reforma administrativa que pretende encaminhar a Câmara Municipal, que prevê aí corte de secretarias pela metade e redução de 20% dos cargos comissionados. Como é que você recebe essas primeiras medidas dessa eventual reforma administrativa? Dizer, Diógenes, que em um passado muito recente, eu fui um dos poucos vereadores que votou contra o aumento que chegou a até 166% dos cargos comissionados. Foi o maior aumento de cargo comissionado da história dessa cidade, eu votei contra. Então, assim... Na gestão passada? Agora, de Carlos Eduardo, né? Já votei contra. Então, o que é que acontece? Tem que existir o cargo comissionado? Tem, sim. Mas a prefeitura, ela está com um excesso de cargos comissionados, né? E a média salarial, inclusive, dos cargos comissionados da prefeitura chega a ser maior do que, inclusive, o do Estado. Então, vai ter o meu apoio, sim, no corte de cargos comissionados, vai ter o meu apoio. Não sei quais secretarias vão ser extintas. De 25, mas o prefeito pretende deixar 12. Ele não especificou quais serão as secretarias, né? Mas creio eu que a maioria vai ter o meu apoio também, porque realmente nós estamos vivendo uma época de muita crise e realmente, se não fizer o dever de casa, se não der uma enxugada na máquina, num futuro bem próximo, pode estar acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no governo do Estado, o atraso salarial. Então, é importante o enxugamento da máquina. Agora, vamos apenas analisar a detalhação, mas aqui, a priori, já conta com o meu apoio em várias medidas que forem. Essa do cargo comissionado conta, e também das secretarias, esperar só ver quais são, mas certamente vai contar com o meu apoio, sim. Outro assunto que deve esquentar os debates na Câmara Municipal é a questão do plano diretor. Revisão extra que deveria ter sido feita em 2017 e agora vai ser encarada. Qual a sua expectativa para tratar do assunto? Na verdade, Diógenes, era para ter sido feito em 2011, porque a última revisão foi feita em 2007.
Sim, mas são 10 anos depois, né? Não, até 10 anos depois. Mas já estava previsto até em 2011, né? Bem antes, mas o que acontece é que foi levando com a barriga, mas é de fundamental importância. Por quê? É justamente o plano diretor que versa sobre a questão, né, da ocupação do nosso solo urbano, e isso pode trazer desenvolvimento para a cidade. Olha, Natal hoje, por exemplo, tem um potencial muito bom, turístico, né? Temos belezas naturais, mas, engraçado, nós temos uma das orlas mais feias, né? Aquela parte que compreende de Areia Preta até o Forte, né? Aquilo ali nós precisamos muito desenvolver. Houve uma revitalização dos últimos anos, com algumas melhorias, mas o senhor acha que ainda está muito aquém do potencial? Total. Então, a partir do plano diretor, fazendo os estudos, agora, claro, precisamos desenvolver a cidade sem agredir o meio ambiente, né? Pensando na questão da sustentabilidade. Então, acho que podemos encontrar um denominador comum para alterar o plano diretor naquela área e em outras, para que a gente desenvolva. Há uma pressão muito grande de revisão do plano diretor na zona norte da capital. O senhor acompanha, o senhor também comunga dessa opinião? Olha, a questão da zona norte, inclusive, o que foi que aconteceu? Natal, houve um engessamento em algumas áreas. Para onde é que cresceu Natal, né? Natal foi crescer lá para Nova Parnamirim. Inclusive, foi um crescimento desordenado. Então, hoje a gente tem vários problemas, inclusive de trânsito e outros, em uma área, né, que cresceu. E isso tem muito a ver com o plano diretor. Então, nós temos que ter muita cautela, nós temos que debater com todos os setores da sociedade para encontrar um caminho que nos próximos 10 anos nós possamos fazer avançar a nossa cidade de forma que a gente avance todas as zonas de Natal. Já há uma orientação partidária, no seu caso, do PSOL, para o encaminhamento de propostas e também, claro, já de definição de diretrizes? Não, porque, na verdade, nós ainda não recebemos, né, o plano diretor. Então, quando nós recebermos a revisão do plano diretor, e quero discutir, tanto com o partido, né, mas escutando a sociedade civil organizada, os interessados todos, para fazermos essas alterações e dar a nossa contribuição para a cidade. Vereador, tem outra questão importante, que é a questão do transporte coletivo. A gente já se arrasta aí por anos de uma definição de uma licitação que deu deserta aí em alguns momentos. A Câmara, no final do ano, fez uma revisão, inclusive, do projeto votado pela Câmara anos atrás. Como é que o senhor encara essa questão? O senhor que discutiu com seus pares em vários momentos esse tema. Olha, é muita tristeza nós vermos a situação atual do transporte público. Por quê? Desde que eu entrei na Câmara em 2009, que já se falava na questão da licitação dos transportes e tal. E hoje o que nós temos? Nós temos hoje um transporte público municipal onde nós tivemos várias promessas e nada foi cumprido, né? Hoje nós temos sucatas, porque algumas empresas, alguns empresários aqui da nossa cidade também são empresários em outras capitais, né? E a gente recebe ônibus velhos, que é feita uma pintura, e aí fica só a carcaça lá nova, mas o ônibus é velho. Nós temos as obras da questão da Copa, foram prometidos 300 novos abrigos na nossa cidade, corredores, enfim, uma grande melhoria. Nada foi feito, certo? Nós não temos nenhum ônibus climatizado na nossa cidade. A nossa cidade, inclusive, é uma cidade muito quente. Saia na rua agora que você vai ver, nós não temos um ônibus climatizado. Então, o usuário de ônibus, nós temos inclusive durante a madrugada muitos trabalhadores que sofrem com falta de linha de ônibus. Então, é um descaso grande na questão do transporte público. Eu estive fora agora esses 2 anos, não acompanhei as últimas votações, mas eu quero dizer que o usuário de transporte coletivo pode contar com o nosso apoio para as melhorias, para o que for preciso fazer, for possível
ir para o enfrentamento também contra empresários que não fazem desenvolver o nosso transporte público, ou prefeitura, para que a gente possa dar um transporte público de mais qualidade à população. A Câmara aprovou, fez até uma revisão do projeto passado e houve vetos do prefeito. Como é que o senhor vai encarar esses vetos? Eu ainda não tive conhecimento, porque na verdade meu primeiro dia foi ontem, ainda não recebi os vetos, quais vetos são esses, então eu prefiro antes receber, estudar, analisar para... O senhor reassumiu o mandato, quais serão os focos, as principais bandeiras da sua gestão? A gestão não, do seu mandato. Olha, nosso mandato é um mandato de diálogo, né? Um mandato de fiscalização. Vamos também defender bandeiras, né? Sempre no que diz respeito a ter uma cidade mais justa, mais igualitária e com mais justiça social. Nós vamos defender as pessoas em situação de rua, vamos defender os artesãos locais, para gerar mais renda e economia dentro da nossa cidade. Nós vamos defender também os interesses dos servidores públicos, né, para que eles não sejam penalizados pela prefeitura. E vamos fazer um mandato onde nós vamos pensar realmente a cidade, pensar o transporte público, pensar o meio ambiente, certo? Pensar principalmente também, Diógenes, hoje uma das principais questões da nossa cidade é o desemprego. O desemprego está muito grande, né? A economia da nossa cidade está desacelerada, então também, para nós pensarmos em melhorias, em avanço social, é preciso pensar em avanço econômico. Geração de emprego e renda. Como é que nós vamos avançar uma cidade socialmente se nós não temos o nosso crescimento econômico? Então, eu acho que a Câmara, né, e junto com a Prefeitura, tem que pensar, né, em formas, em mecanismos, em projetos para que nós possamos retomar os empregos na nossa cidade, porque hoje pode sair na rua, um dos principais problemas, fora segurança e saúde, é a questão do desemprego. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do vereador Maurício Gugel, do PSOL, que reassumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Natal. Boa sorte, vereador. Vamos acompanhar seu trabalho. Tá bom, eu agradeço e estou sempre à disposição. É isso.